Bom dia, aqui é o Alberto Shimahara para mais um webinar aí com o pessoal do IPQM. Só um teste para ver se vocês me ouvem bem e estão vendo minha tela da OpenCAD. Puder mandar a mensagem aí no chat, por favor. Beleza, Danilo. Obrigado pelo feedback aí. Joia. Nós vamos iniciar aqui mais um webinar, né, sobre, não é modelamento físico, já tem um erro aqui no meu slide. Perdão. Vamos resolver isso já. Aplicação de ISO 26262, né, um standard, né, um padrão, né, para sistemas críticos, tá? Então a ideia é podermos entender um pouco dessa aplicação, tá? E poder também mostrar para vocês mais um campo de atuação que o MATLAB pode auxiliar vocês, tá? Principalmente que o Instituto da Marinha faz diversas pesquisas e muitas vezes tem vários sistemas críticos, né? Como você vai desenvolver um sistema dedicado a sistema crítico ou como aplicar, né, esse standard para você conseguir gerar um produto posteriormente e assim por diante, beleza? Já de antecipadamente peço desculpas por qualquer ruído de fundo, né? Estamos ainda em período de quarentena, então estou em home office, tenho cachorro, minhas crianças estão daqui a pouco correndo por aí, né? Aqui, como é uma cidade interior, passa o carro do ovo, o carrinho do pão e por aí vai, né? E o carro da pamonha, né? Então, já peço desculpas antecipadamente aí por qualquer ruído de fundo, tá certo? Vamos lá então? Deixa eu tirar aqui o vídeo, só para não carregar minha rede. Bom, como já iniciei com vocês, né, na ideia é falar sobre ISO 26262. A gente sabe que novas tecnologias estão aí, a gente tem várias aplicações baseadas em Smart City, né? Tudo acessável via palma da mão. Muitas das aplicações aqui, né, elas são voltadas para com muita complexidade, né? Os sistemas estão ficando mais complexos, então uma dos desafios identificados é como que eu identifico problemas mais cedo, né? Já que eu tenho um problema mais complexo, né? E principalmente também que eu tenho uma correlação de funcionalidades, né? Antigamente a gente tinha só a mecânica, só a eletrônica ou só a elétrica como componentes de engenharia separado, né? E hoje eu já tenho quase todos os sistemas interagindo entre eles, né? E principalmente a ideia também é como que eu tento prever algum problema de comportamento antecipadamente, tá? Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Eu estava aqui também com o slide errado. Isso, tá?
E também como que eu lido também com problemas de mudança de requisitos, né? Então eu estou validando o sistema e de repente eu vejo que esse sistema não é funcional, né? Então no meio do caminho o meu requisito vai mudar, né? Então esses são desafios lá em 2014, mas ainda continuam bem aplicáveis hoje em dia. Nós vamos ter o foco com o ISO 26262. Ele é um padrão, né, é, desenvolvido inicialmente para a indústria automotiva, né, e ele é dedicado a, ao ciclo de desenvolvimento de produto, principalmente para aqueles que tendem a ter aplicações de segurança, né, ou envolvam segurança do usuário, tá? Então, ele define uma série de normativas, né, para verificar e validar a funcionalidade, né, desses sistemas de segurança. A primeira edição dele foi em 2011, né? Teve uma última atualização agora em 2018, onde foram adicionados alguns componentes adicionais à norma, tá? Então ela é hoje denominado Road Vehicles Functional Safety, tá? Mas parte dessas seguranças de funcional também podem ser aplicados em qualquer outro sistema, não é mandatório que seja um sistema automotivo por definição, tá? Então, normalmente nós vemos essa ISO, né, aplicada normalmente em sistemas de software, né, que exijam alta integridade, né? Então, não só veículos, mas aeronaves, trens, usinas nucleares. Se a gente for pensar, é como se eu tivesse, no caso do submarino nuclear, porque tem uma pequena usina lá, então é um sistema que requer alta integridade, né? E também sistemas médicos, tá? Então, a ideia de você desenvolver um sistema de alta integridade, né? Primeiro ele deve seguir um processo de normas e diretrizes, né? Essas normas e diretrizes elas vão impactar onde no seu desenvolvimento? Eu vou ter uma série de restrições, né? Uma série de artefatos ou processos adicionais, né? Porque eu vou precisar ter mais verificação, mais validação, né? E testes mais completos, né? Então, quando eu consigo atingir, né, essas normas e diretrizes, eu consigo atender elas, eu vou obter um certificado que é uma demonstração de conformidade, né? Então aí eu vou ter diversas empresas dedicadas a fazer essa validação, né? Então eu tenho a Tuve, por exemplo, é uma delas. Tem algumas outras no mercado que agora fugiu o nome, tá? Que vão me gerar a certificação e validar o meu produto se eu vou atender as normas que eu especificadas, tá? Então, para eu atender, né, essa certificação ou obter essa validação, né, eu vou iniciar desde aqui, ó, do start, né? Então, se a gente pensar num sistema ágil, por exemplo, eu vou ter que gerar um ciclo aqui até chegar nos objetivos da certificação do sistema. Se por um acaso eu não estiver conforme, eu volto aqui, gero um novo sprint para conseguir atender a minha certificação. Então eu vou vir desde o requisito, né, o desenvolvimento do sistema, a codificação dele pensando em software, tá? Teste do módulo, testes de integração, testes de validação e verificação de atendimento das normas aqui, tá?
Tudo isso para eu estar conforme e obter o meu certificado de conformidade com a norma. Tá? Então a ideia é que eu atenda a especificação como um todo. Tá? Lembrando que não existe caminho fácil para atender norma ou obter um certificado de conformidade. Sempre é um processo longo e demorado e principalmente trabalhoso, né? Porque envolve muita documentação, é, muita verificação e muita validação. Tá? Pensando em normas que atendem à alta integridade, né? Então nosso foco é ISO 26262, né? Se eu penso em componentes um pouco mais genéricos, como por exemplo um trem, né? A norma é a IEC 61508, tá? Para aeronaves, a gente tem a DO 178B e a DO 254, né? Hoje já tem até uma variante da 178 que é 178C. Né? Então, cada componente, né, existe uma série de normativas. Né? Então, para alguns equipamentos militares nos Estados Unidos tem uma standard que é 1000, que é MIL, né, para atender algumas demandas de normativa para a área militar. Tá? Mas a gente aqui nosso foco é no ISO 26262. A ISO 26262 ele é composto por 12 componentes, né? 12 capítulos especificamente. Tá? Então, a primeira edição dela ela vinha até o 10. Tá? Em 2018 foram adicionados mais 2 capítulos, que é o Guia de Aplicação da ISO 26262 para semicondutores, né? E ISO 26262 é uma adaptação para veículos de duas rodas ou motocicletas. Tá? Então a ideia é que ela evoluiu para atender semicondutores, primeiro porque a indústria de cerâmicos, a indústria de semicondutores aumentou muito. Então o tipo de estrutura de software, né, para embarcados, processadores, chips. Então hoje a gente tem o que? Além dos DSPs, os ASICs, a gente tem hoje os FPGAs, né, de última geração, e está vindo aí as GPUs agora também, né? Por isso essa adaptação, né? E beleza, Alberto, mas da onde que vem então o ISO 262? Eu consigo aplicar, né, o meu MATLAB nisso, né? Então, o MATLAB cabe nessa aplicação, tem o capítulo 6, que é no caso o nível de software, que é o que o MATLAB é, desenvolve e aplica bastante, né? Porque eu tenho ferramentas de geração de código, tem as ferramentas de verificação e validação, que nós vimos no último webinar, né? E o conceito de Model-Based Design, né? Então, o capítulo 6 e o capítulo 8, né? Eu consigo aplicar os conceitos de Model-Based Design, os conceitos da Metrics, aplicando o MATLAB Simulink, né, para obter a certificação de ISO 26262. Então, só para a gente lembrar o que é o Model-Based Design. Tá? Então, o Model-Based Design, eu tenho um processo, né, de desenvolvimento. Então, o meu processo, né, eu trabalho aqui no âmbito da pesquisa, então eu posso, a partir dos dados, né, aqui, então eu posso gerar meu desenvolvimento a partir dos dados, eu vou desenvolver meu algoritmo, né, e a partir dos dados eu modelá-los e obter esse meu algoritmo. Né. A partir do momento que eu tenho o meu algoritmo, eu vou praticamente pensar realmente em desenvolver, ou seja, aonde que eu vou aplicar isso, né, esse meu algoritmo, quais são os componentes físicos que esse meu algoritmo vai ter que trabalhar. Aplicado esse meu conceito e validado toda a ideia desse meu algoritmo e dessa integração, né,
eu posso pensar em implementar, seja um DSP ou seja um FPGA, dependendo da aplicação, né? Então, a ideia também é que tudo isso sempre esteja ligado ou conectado a um requisito, seja um requisito, por exemplo, do componente, né, ou uma limitação, né, ou um requisito que o meu componente vai ter que aplicar, ser utilizado num ambiente específico, por exemplo, tá? Então, se ocorrer alguma falha ou se ocorrer alguma falta, né, de informação, eu posso voltar para o requisito, né, e a partir do requisito eu mover para o desenvolvimento ou voltar para a pesquisa para poder corrigir a aplicação, tá? Então a ideia também é que o Model Based Design ele seja um processo, né, contínuo de verificação e validação da aplicação, tá? Então, onde que eu consigo aplicar no ISO 2062? Com o MATLAB ou com o Concept Model Based Design? Como eu falei, diretamente no capítulo 6, que trata, né, de desenvolvimento a nível de software, né? Capítulo 2, que é o quê? O gerenciamento, né, da segurança funcional, né? Então, o que eu vou fazer após eu liberar o software, né? Quais são os passos que eu vou ter que atender, né? Qual que é a gestão do desenvolvimento durante o meu desenvolvimento, né? Como que eu vou fazer o controle de versão, né? Como que eu vou controlar caso eu detecte alguma falha, como que eu vou conseguir voltar e verificar em qual posição está a falha, né? E também parte do processo que seria o quê? Documentação, né? E quais são as ferramentas de software para qualificação de software, beleza? Então, pensando em ciclo V de desenvolvimento, esse aqui é uma visualização do capítulo 6, que é a abordagem do processo de desenvolvimento. Então, desde o desenvolvimento do sistema até o item de integração, né, a própria norma pede que ele seja um ciclo de duas vias, né? Então eu estou desenvolvendo, se ocorrer alguma falha, eu volto, dou um step atrás para o processo anterior para poder verificar e ver o que ocorreu de errado, né? Então aqui na parte de desenvolvimento e durante a parte de testes, por exemplo, quando eu estiver gerando a verificação da integração, eu poder voltar e retrabalhar, por exemplo, as especificações de software ou reespecificar a arquitetura dos meus componentes, por exemplo, tá? Para que eu consiga liberar essa aplicação, certo? Então, dentro do ISO 2062, eu tenho o artigo 6. Uma coisa muito interessante que, como os produtos Metrics têm uma integração e eu tenho diversas ferramentas, tá? Eu consigo ter um processo ideal de desenvolvimento na minha, na minha cadeia de software, né? Tanto que dentro do ISO 26262 existe um anexo B, né, que trata especificamente do processo de desenvolvimento em Model Based Design, né? Então, por exemplo, a gente viu isso no nosso último webinar, que é os testes de cobertura, né? A ferramenta de Simonic Coverage me permite gerar testes para verificar modificação de condição
e decisão, né? Então a ideia é que as ferramentas Metrics vão auxiliar você a, a ter um processo de desenvolvimento que atenda a ISO 26262, tá? Então é um guia de atividades, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tinha baixado aqui, só um minutinho. Um minutinho, deixa eu abrir aqui o arquivo. Isso aqui é a última edição da ISO 26262, né? Então, ele trata do ciclo de desenvolvimento de produto a nível de software, né? Então, adaptação para motocicletas, ônibus, caminhões e assim por diante, né? Ele vê quais são, desculpa que eu passei, né? Os objetivos para arquitetura, implementação e desenvolvimento, as unidades de verificação, tá? A parte de integração e verificação de software e o teste do software a ser embarcado. E aqui, ó, o anexo B, um informativo, tá? De approaches para Model-Based Development, né? Então aqui está o anexo B, né? Então a ideia aqui é poder um guia de referência, né, para você atender a ISO usando o Model-Based Design, né? Então é um guia onde que, por exemplo, o Model-Based Design atende aqui a cláusula 6, o 7, né? E o 8, o 9 e o 10, por exemplo, para integração e para verificação também, tá? Então, por que adotar o Model-Based Design e qual que é o impacto, por exemplo, para o ciclo de desenvolvimento de software, né? Então, a ideia também é que a própria norma também auxilia você a aplicar conceitos para atingir a certificação, certo? Então a ideia é que eu consiga obter o melhor, né, das ferramentas e buscar ferramentas que atendam o meu trabalho para que eu atinja a norma de ISO 26262, tá? Principalmente segurança crítica, certo? Legal. Então, lembrando que isso aqui ele é um processo, tá? Então, quando eu penso em Model-Based Design, a ideia que você vai ter é eu ter um teste a nível de integração. Então, eu vou modelar o meu modelo, então sempre ter uma revisão do que está acontecendo com o meu problema, tá? Ou o meu modelo, ou o meu algoritmo, tá? Preparar ele para geração de código e também poder efetivar a verificação do código gerado, tá? Então, tipo, eu gerei o código, não faço mais nada. Não, você vai ter que ainda validar e testar a verificação do código gerado a partir do modelo, certo? Para eu atingir esse objetivo, né? Um produto, além do Simulink Check, é o EX Certification Kit. A ideia é que ele vai adicionar, né, ao Simulink, ao MATLAB, né,
uma ferramenta de qualificação para ISO 26262, né? Uma coisa também é que ele vai me gerar alguns relatórios que eu vou poder prender ao meu processo de certificação, tá? Então a ideia também é que eu consiga gerenciar os objetos que estão sendo gerados, tá? A própria Metrics também possui um workflow de referência onde você vai atingir a conformidade para o processo, tá? E funções utilitárias que é, por exemplo, gerar uma matriz de rastreabilidade, né? Então, o IEC Certification Kit, além do ISO 262, por exemplo, ele vai me dar o 61508, né, MIS-RACE e outras validações, né? Então, a ideia é que eu consiga, com uma única ferramenta, prover mais funcionalidades, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, eu vou ter o standard do DO 178, se eu for aeronáutica, esse Certification Kit ele é separado, né? Mas eu consigo atender o IEC 61508 e ISO 26262 dentro do Certification Kit básico, certo? Então, eu consigo ter uma quantidade de informações, né, de validações. Então, pensando em processo, né, eu consigo atender todos os pontos, então, desde requisitos, cobertura, Simulink Check, que vai me dar uma prova de propriedade, o Embed Coder, que eu vou conseguir vincular o meu código gerado a partir do modelo com documentação, né? Matriz de rastreabilidade, né? Processo in the loop, que é a validação de teste, né? O Embed Coder, que vai me gerar código, e o Simulink. Então, todos os softwares, né, perdão, eu consigo aplicar as ferramentas Metrics para atingir a certificação, tá? Lembrando só uma coisa que uma das pessoas me pergunta. Então, eu consigo o MATLAB, os coders me geram código já certificado? Não, tá? As ferramentas da Metrics vão ajudar você a obter o processo, tá? Para ter a certificação. Não que eu vou te gerar um código já certificado. Se você aplicar todo o processo que está na norma lá, que eu mostrei para vocês agora, da ISO 262 anexo B, capítulo 6 anexo B, tá? Vocês vão conseguir atingir a certificação. Então a ideia aqui é que eu já desenvolva, né, verifique e valide já pensando em validar para atingir os padrões ISO 26262, tá? Então, por exemplo, eu não preciso esperar todo o ciclo de produto, gerar o produto lá no final para tentar certificar e de repente der erro, você vai ter que voltar todo o processo de novo, tá? Então, durante o desenvolvimento eu já aplico, né, esse conceito e eu já vou atendendo. Então, desde a parte de integração do módulo, né, durante o meu desenvolvimento, quando eu gero o código e eu vou linkar o objeto com um hardware, né, a ideia é que eu já faça teste de equivalência e veja se está realmente o que eu modelei está batendo com o protótipo físico e assim por diante. Tá? Deixa eu mostrar então, para não ficar só teórico. Tem um modelo aqui. Tá? Então, tendo os produtos, eu vou vir aqui, apps, um certification, ele vai aparecer num produto que se chama Model Advisor. Então, vim aqui, Model Advisor. Posso pedir para ele fazer num componente só ou em todo o modelo, né? Então, por exemplo, se eu quero
só vou embarcar aqui essa parte lógica aqui, Step 6 Logic, né? Eu posso pedir só para ele fazer neste bloco, tá? Mas no caso eu vou falar para ele fazer em todo o modelo. Ele vai abrir uma ferramenta de verificação, então onde eu posso escolher quais verificações ele vai fazer dentro do meu modelo. Então eu posso ter uma verificação por produto, então se você tiver instalado, eu posso fazer diversas verificações, dependendo do produto que você tem. No nosso caso, se for para segurança crítica, eu posso fazer baseado em IEC, Certification Kit, tá? Aqui. Então, ele vai me gerar diversos relatórios dedicados, por exemplo, a código embarcado, né? Ou Polyspace, né? Symlink Coverage e assim por diante. Se eu quiser saber um pouco mais detalhado sobre o que seriam essas checagens, né? Eu posso ter diversas. Então, desde gerenciamento de memória, né? Diagnóstico de erro de execução, né? Eficiência de código, né? Eu posso ter diversas verificações. Então, por exemplo, para ISO 26262, deixa eu tirar uma aqui, que não vou fazer DO, porque não é aeronáutico, então vou tirar. Né? Eu vou tirar esse aqui também, que é médico. Desculpa. Tá? Então, nós estamos focando aqui em ISO 262, 262, né? Eu posso ter diversas verificações para integridade de sistema. Então, desde para Simulink, né? Coisas que não pode ter, por exemplo, checar o uso de blocos de absoluto, por exemplo, né? Inconsistência de indexação de vetores e assim por diante. Então, a ideia é, enquanto eu estou desenvolvendo, eu já vou passar por esse meu advisor e ele vai verificar para mim e eu, durante o meu desenvolvimento, eu vou corrigindo esses fatores, né? Para o quê? Quando chegar lá no produto final, eu obter um produto que atenda à especificação. Então, deixa eu ver, vamos rodar aqui, que roda um pouquinho, demora um pouco. Aqui, dá um run. E ele vai rodar aqui para mim o processo que eu escolhi. No caso aqui, eu só estou rodando do ISO 26262, tá? Então, simplesmente facilitar, em vez de eu fazer uma verificação manual, né? O próprio advisor e o Simulink Check vai verificar isso para mim, né? E ver se eu estou atendendo ou não a norma de acordo com a minha especificação, tá? Uma outra coisa interessante também é que aqui é o ISO 26262, o advisor, né? Você também pode criar a sua própria verificação, né? Então, se você tem algumas normativas adicionais que você tem que atender, você também pode adicionar aqui dentro do Model Advisor, sem problema nenhum, tá? Deixa eu abrir ali. Lembrando que como atingir ISO 26262 é um processo, tá? Eu também tenho algumas coisas que eu tenho que atender. Então, eu tenho que estar
principalmente o processo de ISO 2062 se trata também de rastreabilidade. Caso alguma falha ocorra, né, como que eu consigo, ou eu, ou algum investigador, por exemplo, consegue rastrear para saber aonde que a falha ocorreu, aonde a falha se iniciou. Tá? Então, para o meu caso aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma falha, mas eu tenho 41 warnings. Né? Eu tenho aqui 35 testes que passaram, não rodei 32 testes. Tá? Posso ter um report aqui, então eu vou olhar aqui em HTML. Tá? Então, por exemplo, não vou me atentar aos que passaram, nem aos que falharam, porque não teve, só os que deram warning. Então, eu posso ir no meu modelo, né, e prestar atenção aqui qual que é a falha, né, ou por que ele deu esse warning, que nesse caso, ele está reclamando que neste bloco aqui, ou neste parâmetro, né, eu não tenho valor nenhum, né, e ele recomenda valores. Tá? Isso aqui não pode ficar vazio. Né? Então a ideia é que eu preencha isso com informação. Tá? Eu venho aqui também, Multitask Data Store. Né? Então aqui também eu tenho um warning, mas aqui deveria ser erro, tá? Por exemplo. Então eu vou adicionando essa verificação e vou tentando atingir a maturidade do meu projeto para obter a certificação. Né? Então posso obter também, em vez de HTML, um PDF. Né? Então a ideia é que eu vou ter o meu teste de cobertura, tenho 131 objetivos, né? Satisfiz 129 e eu tenho 2 aqui que não foram atingidos. Tá? Então a ideia é eu poder acelerar o meu processo de forma que eu consiga, de uma forma rápida, por exemplo, eu ter uma ideia do que falhou e o que deu erro. Né? Então, ó, objetivos não satisfeitos. Então, aqui, para um teste de condição, né, lembra MCDC, né? Essa transição aqui de speed igual a zero e pressão, né, do normal para a falha, né, demora 40 segundos. Então, eu preciso tomar uma decisão ou melhorar esse parâmetro para que eu consiga converter ou minimizar essa falha de condição, né? Ou condição ou decisão, tá? Vamos ver se tem um gráfico aqui. Lembrando que esse aqui de teste de cobertura eu mostrei no webinar passado de verificação e validação. Então, fiz vários testes e ele vai me dando o tempo, né, para cada um, troca de marcha, velocidade, o IGO e assim por diante. Tá? Né? Então, uma coisa interessante também é que ele pode ir direto no erro. Então, quando eu clico aqui no hyperlink, né, ele vai para a posição ou o setup, a configuração que eu preciso mudar. Tá? No caso aqui, esse verbose comments, tá? Por exemplo. Ou se for um bloco, deixa eu fechar isso aqui. Né? Ó, ele já marca aqui para mim. Né? Então, a ideia é sempre obter rastreabilidade daquilo que você está desenvolvendo. Tá? Então, a Metrix, os produtos melhoram bastante nisso, de eu poder vincular a minha verificação e validação. Né? Lembrando, se a gente está pensando em requisitos, lembra? Eu tenho aqui o Simulink Requirements. Né? Então, a ideia também é eu poder abrir o meu editor. Então, indiferente da plataforma que você tem, né, eu posso vir aqui importar a partir de um documento Word, por exemplo.
Só um minutinho aqui que eu... eu quero importar. Não. Ops. Que estranho. Deve ser porque eu já tenho... Eu tinha feito ele antes. Ele tá reclamando. Aqui. Desculpa. Como eu já tinha importado ele antes, ele tava dando uma reclamadinha aqui. Agora vai. Olha, realmente tive uma falha aqui. Eu acho que eu corrompi o arquivo, então ele está com problema. Então o que vai acontecer? Eu consigo vincular o meu requisito num determinado componente, né? Então isso também me permite com que eu gere uma rastreabilidade do meu desenvolvimento, tá? Então eu preciso vincular. Então sempre quando eu tiver alguma falha, por exemplo, eu posso vir aqui e vincular o meu requisito. Então deixa eu gerar um requisito aqui. Hum, teste de requisito. Beleza? Teste funcional. Eu venho aqui. Requirements. Então, eu tenho uma implementação e eu tenho uma rastreabilidade aqui do meu modelo para um requisito, especificamente. Então, lembrando que o processo de desenvolvimento sempre de certificação ou atender uma standard também é o quanto que o seu processo é rastreável, né? Então, desde o requisito, no desenvolvimento até a geração de código, eu vou conseguir rastrear esse meu componente. Então, quando eu estou pegando aqui o meu produto e eu vou, por exemplo, gerar código para ser embarcado, C++. Deixa eu sair do bloco de requisito. Por exemplo, eu vou tentar gerar o código desse Stateflow. Então eu tenho diversas maneiras, uma delas é eu usar o advisor, ou seja, o guia, né, da própria Metrics para geração de código. Então ele vai me ajudar a obter a melhor eficiência, por exemplo, do meu modelo. Então, se eu quero atender MISRA-C, por exemplo, né, que é um standard, né, se eu quero atender alguma precaução de segurança, por exemplo, tá? Eu vou aplicar aqui também. Tá? Então, a ideia é que ele me auxilie
né, a obter o meu melhor do código e também atender as verificações aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui agora, as verificações, porque é isso que demora. Então a ideia é eu conseguir gerar código, né? Então eu vou dar um next. Eu vou pegar especificamente a minha lógica de controle, né? Vou gerar um código C, tá? Se for C++, no caso instância única, se for múltiplas instâncias, ou seja, mais de uma chamada na mesma aplicação, tá? Vou dar um next. Next. Ele está fazendo algumas verificações aqui nas minhas configurações. Next. No caso vai ser um genérico Intel, tá? Código C. Vou focar em eficiência de execução, não em eficiência de memória. Algumas configurações, tá? Lembrando que isso está lá no Simulink Configuration também, tá? Vou dar um Next. Então, a ideia aqui também é eu poder gerar código para ser embarcado, né? E esse código, eu poder validar ele de uma maneira fácil, eu não preciso reescrever todo o meu modelo, toda a minha lógica, neste caso aqui, gerado, tá? Eu tenho ele em duas, em aplicação direta, tá? Enquanto ele gera o código aqui, tá? Então, quando eu gero código, eu posso fazer diversas verificações a partir de código gerado, né? Então, são três processos especificamente. Uma é software in the loop, que é eu pegar um modelo e testar ele como componente de software. Processor in the loop, quando eu pego o meu modelo, lembrando que software in the loop eu ainda estou em MATLAB. Processor in the loop, tá? Eu também continuo em MATLAB, só que eu descarrego o meu software dentro do processador e faço testes nele, tá? Dentro da aplicação. E testes de integração que normalmente são feitos no que a gente chama de hardware in the loop, num hardware denominado SpeedGoat. Né? No caso da Metrox, SpeedGoat é integração direta. Creio que vocês aí se não me engano, dentro do IPQM tem alguém aí com um hardware in the loop. Tá? A ideia é o quê? Eu fazer testes de equivalência. Né? Então, será que aquilo que eu desenvolvi no modelo realmente vai ser executado? Né? Todo o código que foi gerado lá, né, a partir do modelo, eu vou conseguir testar? Né? Então, a ideia de eu ter um teste de software in the loop ou processor in the loop é eu mostrar equivalência funcional, ou seja, se funciona realmente aquilo em código, tá? Eu ainda estou no meu ambiente de desenvolvimento, ou desktop ou laptop, tá? E processor in the loop o quê? Equivalência numérica. Se o valor que eu gerei lá no modelo, tá? E eu estou colocando na placa, vai funcionar corretamente, né? Então, o que isso me permite? Me permite também eu reutilizar os meus códigos, os meus modelos para gerar código, né? E também coletar cobertura do código, ou seja, funcionamento, né? Aplicação correta dos meus modelos, dos meus algoritmos, tá? Vamos ver lá se
e aqui eu posso ver o relatório do meu código. Então, o meu modelo aqui, Ctrl C, por exemplo, tá? Eu tenho aqui as chamadas, né, de variáveis, as portas, tá? E os meus componentes, né? Então aqui o output port, no caso aqui o modo de combustível, né? E eu consigo visualizar todo o meu código C gerado, tá? Né? Então aqui, ó, eu tenho meu input port, ele usa o ego, o press, o speed, né, a velocidade, né, dentro do bloco, né, de aplicação. Então, quando você estiver aplicando, né, eu consigo rastrear as variáveis e saber quem são elas e aonde elas estão. Né? Aqui, ó, o data type, por exemplo, o tipo de dado que ele aplicou, né, dentro do meu código. Então a ideia também é que você consiga visualizar, né, da onde que está saindo os pontos aqui de trabalho. Tá? Então, low emission em warm-up, né, por exemplo, o output port, tá? E eu consigo verificar quem são os componentes, certo? Tem o main C aqui. Tá? Então, posso ter um teste de rastreabilidade. Então, ó, quais são os componentes, né? Que ponto que ele está em verdadeiro ou falso, né? Relatório de código estático, as métricas, né? Tá? Então, se eu quero saber as variáveis, tá? E assim por diante. Beleza? Então, esses relatórios aqui gerados automaticamente vão auxiliar você a atingir a certificação. Tá? Né? Então, a ideia é que eu gere um modelo, aplique no hardware de tempo real, né? E consiga gerar os testes de integração com componentes reais, né? A partir do meu modelo. Né? Então, aqui tem um exemplinho, né? Isso aqui aqui tem a planta virtualizada, o host para eu verificar o que está acontecendo e o meu hardware aqui de tempo real, né? Que é como se ele fosse o controlador ou o componente. Né? Então eles estão comunicando entre si via CAN, rede CAN. Eu tenho um hubzinho, né, que vai fazer a troca de informação entre os componentes, né, e eu consegui visualizar na máquina host, ou máquina cliente também. Né. Então, uma coisa muito bacana é que a TUV, né, certificou os produtos Metrix como processo para ISO 26262 e para o IEC 61508, né? Então, o Embed Coder, né, é uma das ferramentas que possibilita você atingir essa certificação e cumprir a certificação, né? O Polyspace é um outro produto, então, por exemplo, ele é aplicado quando eu tenho muito software herdado ou código ser herdado e eu não tenho ideia se ele sofreu alguma verificação ou alguma validação, tá? Então, o Polyspace é uma ferramenta para fazer análise estática de código ser herdado, né? Simulink PLC Coder, né? Então eu consigo gerar código automático a partir de modelo Simulink para PLCs ou CLPs, né? Se for o caso. Né? Então a TUV fez uma auditoria no processo de desenvolvimento, né? E eles garantem que o código gerado pelo Embedded Coder é passível de você atingir a certificação. Tá? Então,
a TUV descreveu os documentos da Metrics, ela revisou, né, olhou todo o fluxo de trabalho, né, desde geração de modelo, verificação e validação e até o código gerado, né, e certificou que o Embed Coder lá no final, né, garante qualidade para atingir a ISO 26262, beleza? Então, a própria Metrics tem um relatório de avaliação e tem um certificado para isso. Novamente, não quer dizer que o código gerado do Embed Coder já garanta que você vai atingir ou vai receber a certificação, né? Se você fazer todos os processos, tudo direitinho, é uma forma de você ter um produto que vai receber o certificado de conformidade, certo? Então, além das próprias ISOs, você pode ter umas melhores práticas aplicando um guia de estilo, que é o Metrics Advisory Board, né? Então ele vai auxiliar você a desenvolver, né, e já aplicar alguns guias para poder gerar integração com outros desenvolvedores que vocês tenham no IPQM, por exemplo. Então, se vocês resolverem, a gente tiver um projeto que vocês veem que a OpenCAD pode auxiliar vocês, por exemplo, a gente ser um braço de serviço, para a gente garantir conformidade de informação e não ter problema na troca de modelos, por exemplo, o MAB nos auxilia nesse sentido, né? Eu poder garantir a integridade, garantir que eu consiga trocar informação sem a gente ter que ficar toda hora corrigindo, toda hora reconstruindo o modelo, por exemplo, para atender sua necessidade. Tá? Né? Falei do Polyspace, ele faz a geração do seu de verificação do seu código, né? E ele separa em cores, né? Então o que é atingido, o que fica em verde, o que é falta em vermelho, o que ele reconhece como alguma coisa que nunca ocorre, por exemplo, fica em cinza, né? Os laranjas é que ele não conseguiu provar, né? E os roxos são violações, são coisas que você não pode utilizar para atingir a conformidade. Tá? Então ele faz testes MISRA, ele também faz alguns testes de validação para cibersegurança, tá? Ele verifica bug, vulnerabilidade, né? Ele vai ajudar você também a falhas de execução, ou seja, eu coloquei alguém colocou lá um código só para fazer uma verificação adicional e aquela linha nunca é executada, né? Então ele já vai falar, meu, você tem uma linha aqui que não faz sentido, entendeu? Ele nunca vai ser executado. O que você quer fazer? Né? Aí no caso, o que eu quero fazer, você vai ter que eliminar essa linha, beleza? Deixa aqui um espaço para dúvidas, se vocês quiserem colocar sua dúvida aí no bate-papo. Ou se você também quiser abrir seu microfone, tendo em vista que eu só tenho o Danilo, né? Fica à vontade, Danilo, de abrir seu microfone também, tá? Bom dia, Alberto. Muito obrigado. Eu queria, em nome do IPQM, agradecer ao pessoal da OpenCAD, a você pela essas excelentes aulas que você passou para a gente. Foi de fundamental importância, porque a gente vai executar. Apesar de a gente não usar essa ISO como um toda, mas parte do processo a gente pode reaproveitar. Até porque, como o nosso processo não é aplicado a automóveis, vamos dizer assim, essa norma não caberia, mas o conhecimento
as regras que saem dela, elas são de grande utilização, de grande importância para a gente. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a você, a todo o pessoal do OpenCard, por essas 5 excelentes aulas, que no total essa é a última. Eu gostaria de agradecer, principalmente por essa colaboração que a OpenCard nos passou. Muito obrigado. Não por isso, Danilo. Eu que agradeço aí a presença de vocês aí, né? Foi o Valente, chegou até o final. Tá? Muito obrigado aí pelo apoio, né? A ideia é assim, eu entendo também que é uma aplicação mais militar a área de vocês, né? Mas ISO 26262, assim, por ele ser inicial em veículos, tá? Mas você pode aplicar para qualquer sistema de integridade, de alta integridade, principalmente aquilo que se, se foque principalmente em segurança, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no desenvolvimento de vocês do submarino nuclear, por exemplo, os componentes têm que atender ISO 26262, tá? Então, ele vai auxiliar vocês nesse sentido, tá? Mas muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Precisando também, você tem nossos contatos, né? Se abrir algum bid interessante aí que vocês possam ver que a OpenCAD pode entrar como parceiro de desenvolvimento com vocês, liga para a gente vai ter o maior prazer de botar uma oferta ou ajudar vocês a descrever um projeto onde a gente possa trabalhar em conjunto, tá? Então, a ideia é poder atender, aplicar o Model Design em todas essas circunstâncias, tá? Então, só para resumir, a ideia é que eu atenda todo o processo do ISO 262, né? Então, gerar requisitos e gestionar esses requisitos com o meu desenvolvimento, localizar falhas antecipadamente, tá? Automatizar tarefas de verificação que são manuais hoje, tá? E principalmente adicionar o meu fluxo de trabalho conformidade com padrões de segurança, né? Ou outros padrões também, tá? Então, não é mandatório que seja ISO 26262, mas pode ser a IEC ou pode ser um standard militar. É possível a gente trabalhar em desenvolvimento em todos esses sentidos, tá? Então, as ferramentas Metrics têm essa visão também de ser um pool de auxiliar no processo de desenvolvimento, tá? Então, seja Simulink, Stateflow, Embed Coder, né, as ferramentas de verificação, tá? Tem algumas referências aqui, então, no nosso caso, o ISO 262, parte 6, ou capítulo 6, tá? O MISRAC, né, que é uma ferramenta de standard também para verificação de código, tá? E é isso, né? Tem o OpenCAD University também, se vocês quiserem se inscrever e participar do curso de Model Based Design para entender esse conceito, fique à vontade, né? No mais, meu muito obrigado aí para vocês, né? Qualquer necessidade também, novamente, vocês têm aqui o meu e-mail, fica à vontade em entrar em contato conosco, né? E a gente sempre vai estar aberto aí para conversar. Se vocês verem alguma ocasião que a gente pode ofertar você tem um projeto aí que pode ser trabalhado por terceiro, gente, contata a OpenCard, a gente vai ter o maior prazer de ir até o Rio de Janeiro e trabalhar com vocês em conjunto. Senhores, muito obrigado, Danilo. Prazer em conhecê-lo. Espero passar essa bagunça toda aí e poder conhecê-los pessoalmente aí no IPQM, tendo em vista que as pessoas que eu provavelmente eu conheci já não estão mais aí. Acho que no meu tempo ainda, acho que a pessoa que eu conheci era a Monique. Eu nem sei se ela está aí ainda, né? Mas vai ser um prazer.